Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. No texto, não se esqueça do principal. Conta a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá de dentro lhe dizia: entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, colocou a criança no chão e começou a juntar, ansiosamente, tudo que podia colocar no seu avental. A voz misteriosa falou novamente: você tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então de que a criança lá ficara e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero eterno. O mesmo acontece por vezes conosco. Temos cerca de 80 anos para viver neste mundo e uma voz sempre nos adverte: não se esqueça do principal. E o principal são os valores espirituais, a vida, as amizades, o amor. E o principal são os valores espirituais junto com os nossos filhos, as nossas famílias, nossos pais. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial. Os tesouros da alma. Que jamais nos esqueçamos de que a vida neste mundo passa breve e que a morte chega inesperadamente. E quando a porta dessa vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações. Não nos esqueçamos, pois, do principal. Gente, esse aqui foi um dos primeiros textos que eu conheci quando eu entrei no magistério. E ele me fez refletir muito na época, porque eu era adolescente, entrando na fase adulta. E o adolescente entrando na fase adulta, ele é meio rebelde com os pais, né? Não de responder não. Mas assim, de não querer ficar perto, né? De recusar alguns passeios, de não querer ficar bajulando, né? Porque quando a gente é pequeno, a gente bajula os nossos pais, a gente leva tudo na mão. Eu não queria mais, né, ficar levando água na sala para minha mãe assistir uma novela, limpar o cinzeiro que ela fumava. Eu fazia as coisas por obrigação, não mais por carinho, por desejo de estar com os pais, né? E aí eu lembro que nesse período aí, houve uma separação dos dois e eu fiquei um bom tempo sem ver meu pai. E aí o caldo engrossou, porque eu sentia muita, mas muita falta do meu pai. E eu não estava curtindo naquele momento ali. E aí quando ele se afastou, eu senti aquela falta. E engraçado que com o passar do tempo, esse texto ele é muito, como que eu posso dizer, atual. Ele não é um texto só de uma fase da vida de uma pessoa, de algum atrito que ela passou, de uma perda. Não, é para sempre. Esse texto é para sempre. Porque, vejam bem, se eu não aproveitar bem o momento com os meus pais, uma hora eles vão partir.
como os meus de fato partiram, desencarnaram. Se eu não aproveitar bem o meu marido, posso perder o meu marido, como de fato eu perdi, também desencarnado. Eu tive uma gravidez de 3 meses, eu curti pra caramba aqueles 3 meses, ainda bem, porque eu também perdi aquele bebê. Depois eu tive um filho, eu curti o meu filho em torno de uns 20, 22 anos. Depois disso eu fui perdendo ele aos poucos, ele foi se afastando de mim, ele tá vivo, mas afastado. Mas eu curti pra caramba até os seus 20, 22 anos. E se eu não tivesse curtido? Meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, meu outro filho que eu perdi. E trabalho. Eu fiquei mais de 32 anos numa sala de aula. E eu fui muito, mas muito feliz. Tive momentos ruins, como todo mundo, mas eu fui muito feliz enquanto professora. As cartinhas que eu recebia dos meus alunos, os desenhos que eles faziam para mim, era um tal de quando eles me viam com a cara um pouco mais amarrada, professora, a senhora não está bem? Posso fazer uma massagem? Aí vinha aquele monte de aluno apertar o meu ombro. Aí às vezes eles pegavam uma maçã, sei lá, uma fruta, um lanche que o pai e a mãe mandavam. Ah, professora, eu vou dividir com a senhora. Esses momentos de carinho que eu recebi dos meus alunos, eu recebi com intensidade, com verdade. Eu aproveitei cada momento. Já pensou se não tivesse aproveitado? A pessoa vai falar assim, você aposentou como professora e o que você levou? Ah, eu levei o melhor que eu pude. Mas tem professor que entra e sai da profissão sem levar nada. Ah, só passo nervoso. Ah, eles não querem nada com nada. Os alunos só sabem fazer bagunça. Os pais não querem nada com nada. Então, esses professores não estão aproveitando o melhor que tem da educação, que é o aluno. O melhor que tem da educação é o aluno. Ah, mas e o salário? Paga minhas contas. Mas não é isso que é o melhor. É o aluno. Então, assim, nós temos tantas oportunidades de levar tesouros dessas oportunidades, que são as pessoas, que são os sentimentos, que são gerados por elas e por nós, através delas. E muitas das vezes a gente fica naquela, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro para pagar dívida, para comprar, para pagar, comprar, pagar, comprar. O dinheiro mal entra, já está saindo. Eu tive várias vezes fases assim, de que o que eu ganhava, pagava o cartão e eu tinha que trabalhar com o cartão novamente, sem dinheiro, para pagar no outro mês. Então, a riqueza, dinheiro, condições financeiras, são necessários para a vida que a gente leva, claro que são, mas não é o principal, não é. As pessoas não. Os sentimentos que você tem em relação a elas e o que elas despertam em você são os verdadeiros tesouros. E eu cansei de ver mãe fazendo isso. Gente, eu tive um aluno, eu acho que eu já falei dele aqui no canal, Fábio, isso em 1995. Não esqueço do menino. Às vezes eu esqueço o nome dele, que a memória não ajuda, mas hoje eu lembrei logo de cara. Fábio. O Fábio era um menino branquinho, parecendo da cor da neve, da cor aqui do meu livro, branquinho. Branquinho, branquinho. E ele chegava na sala de aula, sentava lá no fundo, quando ele vinha, faltava pra caramba. E aí um dia me deu 5 minutos, que eu também tinha meus problemas, mas eu via que aquele garoto precisava ser ouvido. Aí eu chamei o Fábio, falei, Fábio, o que está acontecendo? Por que você mais falta do que vem? E ele era muito educado. Quando ele faltava, ele vinha na minha mesa e falava, professora, a senhora desculpa as faltas que eu tenho, a senhora pode me dar um trabalho para me repor, uma nota, né? E eu dava, porque ele era um menino bonzinho, nunca me atrapalhou na aula, e eu via que tinha alguma coisa de errado com aquele garoto. E aí um dia, falei, eu vou ver o que está acontecendo. Aí eu parei com ele, todo mundo saiu pro recreio e eu fiquei com ele na sala. Eu falei, o que está acontecendo, Fábio? Ele falou, olha, eu tenho 16 anos, professora. Eu tenho tudo. Eu tenho carro, eu tenho moto, tenho dinheiro, tenho cheque. Meu pai me dá o cheque assinado, eu gasto onde eu quiser, com o que eu quiser. Eu tenho diversão, eu tenho alguns amigos que não são amigos, mas eu tenho. E olha, eu vou falar para a senhora, eu tenho tudo. Eu só não tenho pai e mãe. Eu falei, como assim? Você não acabou de falar que teu pai é que deu o cheque pra você, assinado, pra você fazer o que bem, entende? Eu tenho um cara que me
dá tudo aquilo que eu quero, mas ele não age como pai. Eu tenho uma mãe que não age como mãe. Os dois são da área da saúde, os dois trabalham demais, eles não têm tempo para mim. Então, eu faço tudo o que a senhora pode imaginar, de bom, e faço também de ruim. Falei, o que você quer dizer com isso? Ele falou assim, eu uso droga. E eu estou pensando, professora, em assaltar um banco. Eu falei, mas não faz sentido? Você não acabou de falar que tem dinheiro sobrando? Não, porque se eu uso droga e eles não perceberam, se eu falto na escola e eles não percebem, quem sabe eu assaltando um banco, quem sabe polícia me prendendo, eles vão ter que ir na cadeia me buscar, né? Aí eles vão ver que eles têm filho. Eu falei, não, Fábio, esse aí é o caminho errado, né? Aí dei aqueles conselhos que a gente geralmente dá, mas assim, em pouco tempo, ele andou faltando mais, e aí a diretora sempre chama a gente para assinar os atestados, tudo de uma vez só, né? Atestado do mês. Veio aquele monte de atestado de aluno e tal, aí veio um que me chamou a atenção, eu não vi os nomes, eu só fui assinando os atestados, e um me chamou a atenção que era muitos dias. Eu falei, o que aconteceu com esse aluno aqui? Não dá para entender letra de médico, né? Eu falei, o que aconteceu com esse daqui? Ele pegou muitos dias, aqui está escrito 30 dias, quebrou uma perna, foi acidentado, o que houve? Não, esse aí é o Fábio, lá da 8ª série. Esse menino teve overdose. Olha, gente, me desmontou. Porque eu sabia da situação que ele vivia e eu me senti culpada por não ter conseguido evitar o mal maior, né? Aí eu descobri que tinha uma prima dele no 3º ano, e fui atrás dessa menina, eu dava aula no 3º ano, no ensino médio, e conversando com ela, ela falou, olha, professor, ele tá lá entre a vida e a morte. Se ele viver, ele vai morrer de qualquer jeito, porque ele tá devendo pra bandido. Eu falei, não faz sentido ele ficar devendo, ele tem dinheiro. Não, mas ele tá fazendo isso de propósito, ele quer morrer. Ele quer que os pais dele entendam que ele tá vivo. Ele tá fazendo de tudo para chamar atenção. Mas se os pais não entenderem que ele está vivo e que ele quer os pais, ele vai acabar se matando. Então não tinha esse alto índice de suicídio em 95. Era uma coisa mais suave. A morte era mais lenta. Hoje a molecada se joga da ponte, dá um tiro, uma facada, né? Mas na época não. A morte era mais lenta. Não era tão escancarado essa história do suicídio. E aí eu fui buscando notícia desse garoto, ele saiu da clínica, eu dei uma assistência, teve que sair da vila onde ele morava, parou de estudar na escola, porque tem que fugir do traficante mesmo. O traficante, depois que você está devendo para ele, mesmo que você paga, ele ainda vem atrás, né? E como ele já era muito desaforado, até pela situação que ele estava querendo causar, então o cara, ele ia morrer. Aí foi embora para o interior, eu não tive mais notícia desse menino. Mas aí o ponto que eu quero chegar, até onde o ser humano vai para que alguém dê valor a ele? Acorde e veja que ele exista. Algumas vezes eu via meu filho me chamando a atenção através de desenho. Ele fazia uns desenhos assim que metade era zen, né, do bem, a outra metade aquela coisa vermelha, uma pintura mais agressiva. E quando eu via esses desenhos, eu falava, o que está acontecendo, Rafael? Vamos conversar, filho. Não, nada, é só um desenho. Mas eu via que aquilo ali era para chamar a atenção. Só que nunca se abria, não falava o que estava acontecendo. Mesmo que eu mandei para psicólogo, também não se falava muito no psicólogo. Então, o santo de casa realmente não faz milagre. Eu acabei de crer que não. Porque muitos alunos eu ajudei os pais a acordarem a tempo de valorizar o seu filho e vice-versa. O filho valorizar a família, que é o principal. Mas dentro de casa eu falhei em algum ponto que eu não consegui trazer o meu filho para junto de mim. Apesar dele não ter se desviado, não ter se desregrado totalmente, algumas coisas que ele poderia ter dado certo não deu. E aí, como mãe, a gente sempre fica naquela, será que eu trabalhei tanto para trazer sustento para dentro de casa e eu larguei o principal para trás? Porque eu sempre procurei equilibrar. Serviço, casa, filho, marido, depois, quando eu fiquei viúva, namorado, eu sempre procurei equilibrar essas bolinhas, né? Porque eu lembro que eu assisti uma palestra de um psicólogo que também trabalhava com questão social, e ele falava, nós temos várias bolinhas, né? Bolinha da religião, bolinha da profissão, bolinha de casa, se eu sou mãe, se eu sou pai,
se eu sou filho, se eu sou primo, se eu sou irmão, nós temos várias bolinhas. E todas elas a gente tem que saber equilibrar para que elas não caiam. Aí eu fico, às vezes, refletindo. Eu falo, será que nessas de tentar equilibrar as bolinhas, eu não deixei essa bolinha cair? E não, quando foi que eu deixei cair? Eu não peguei de volta, eu não fiz ela voltar para cá para equilibrar com as demais. Às vezes eu imagino que não, que eu equilibrei tudo, mas aí a questão da escolha de cada um, inclusive dos filhos, quando eles querem ou não ficar com os pais mais próximos, né? Para todos os efeitos, a mensagem para nós qual é? Dinheiro, riqueza, nome, status, diploma, não é o principal. O principal são as pessoas com quem a gente está. O principal são as pessoas que a gente ama e aquelas que a gente precisa despertar o amor. Que o grande barato da vida é esse. Amar quem me ama é fácil. E amar quem não me ama. E respeitar quem não me respeita. Lidar com pessoas diferentes de mim. E ainda assim conseguir uma autoestima e ainda assim valorizar aquele que às vezes despreza a gente. É um desafio, né? Mas aí é que está o grande barato. Aí é que está o valor. Aí é que está o principal. É isso que Deus espera da gente. Que nós possamos conviver com as pessoas de uma maneira equilibrada. De uma maneira respeitosa. Com ética. Isso daí é o principal. Os diplomas que eu tenho, dos cursos que eu fiz por 32 anos de carreira, estão guardados numa pasta. E essa pasta está dentro de um armário. E no dia que eu morrer, essa pasta não vai comigo. Agora, todo o trabalho que eu desenvolvi através dos estudos, através dos diplomas, ficou marcado nos meus alunos. É isso. O nosso principal é a convivência. O nosso principal são sentimentos. O nosso principal são os valores, são os princípios. Não é o dinheiro. Definitivamente não é.